Maravilha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Matheus, você está no canal Lenda em Movimento, um canal que avalia ações trimestralmente, tem carteira aqui lendária, tem vlogs às vezes também sobre o carro, sobre trabalho na rua, renda extra, enfim, tem muita coisa nesse canal. Se inscreve, deixa seu joinha nesse vídeo e vamos para mais uma análise. Dessa vez com Unifique, tá? Então, cara, eu me surpreendi com essa apresentação aqui, que ela é tão curtinha que vocês vão ver que ela nos obriga a abrir o press release, tá? Então, se você acompanha os resultados da empresa, você me conta aí se você teve a mesma impressão que eu. Então, primeiro aqui com o desempenho operacional, né? Então, desde o segundo tri de 22 até o segundo tri de 26, um aumento expressivo em banda larga, em home connected, né? Então, market share aqui grande na Santa Catarina, crescimento orgânico em quantidade de acessos, o churn é bem baixo e o combo aqui é de banda larga mais móvel de quase 20%, né? Então, são números muito positivos da companhia. Se você não sabe o que é a Unifique é uma provedora de internet, mas também tem se firmado na telefonia móvel, que é o que ela vai falar agora, tá? Então, ela tem aí trabalhado muito com algumas concessões, alguns leilões que ela ganhou lá no sul do país. Já tem aí 211 cidades com cobertura própria e tem aí um churn muito baixo também e muita gente acessando a telefonia móvel, né. Então você vê aqui que desde o segundo trimestre de 25, a empresa tem conseguido crescer consistentemente esse número, e aí tem um combo, né, em relação à móvel, né. Então, além disso, eles estão conseguindo fazer com que esse negócio venda em relação a combo, e isso traz mais receita para a companhia, traz mais clientes, mais possibilidade de clientes com a população coberta, né. Então, a Unifique está aí bem, bem posicionada nessas 2 verticais que a empresa atua, né. Aqui com internet, aqui aqui agora com telefonia móvel, internet fixo, né, além da TV, e a telefonia móvel ganhando relevância na companhia. Então, aqui eles também têm a questão com outros tipos de negócio, né. Então você vê que é uma receita que depende, claro, da internet e da mídia, mas a telefonia móvel ganha aqui relevância com 8,6%, né. Essas fontes não são boas assim, né, porque eles dão um fundo azul, aí botam um gráfico azul e ainda o gráfico de rosca, né. Então é complicado, mas dá para enxergar aqui que telefonia fixa vem aqui com 3,6%, TV com 3,4%, e aí tem alguns serviços de data center também que a empresa oferece, mas é 2% da companhia. E aí tem outras coisas além disso, né, tem telemedicina, seguro residencial, os get né, que a empresas desse tipo acabam vendendo, né. É tipo a Vivo, você sabe que a Vivo ganha dinheiro, com plano móvel, né. Muito plano móvel, internet fixa também, né, internet banda larga, mas eles vendem uns get lá. Você colar na loja lá, os cara vende Alexa, vende telefone, vende fone, vende caixa de som, então uns get que vai acrescentando aí na receita da companhia e é útil para diversificação, tá. Então desempenho financeiro, aqui você tem que tomar muito cuidado, tá, porque eu li isso daqui, ó, eu falei: "Nu, cresceu 17% aqui, 18% aqui, 22% aqui e 19% aqui, foi muito bom". Mas aqui é o semestre, tá? Então toma cuidado com isso, porque a receita sim, cresceu bastante, o lucro bruto não cresceu tanto assim quanto a receita, então tem que ter uma atenção aqui com o custo dos produtos, no caso do serviço prestado, né, que também é um serviço. E aí o EBITDA, ele até avança legal, mas a despesa operacional administrativa aqui, na verdade para o EBITDA, né, veio bom, porque a despesa geral administrativa não cresceu tanto, mas parece ter tido algum problema com o imposto aqui, o lucro líquido não avançou tanto, tá. E aí pasmem, a Unifique vai falar somente da dívida e vai acabar aí a apresentação. Então, com 4 minutos eu te apresentei o que eles falaram na apresentação deles, né, bem curta, e isso te obriga a abrir o press release, né. Falando um pouquinho mais da dívida, é uma empresa que não tem muita dívida ainda, é uma empresa que tem aqui, um pagamento de dívida, na verdade tem bastante caixa, né,
olhando aqui para o caixa aqui, e assim, é uma empresa que vai conseguir fazer o pagamento da sua dívida com muita tranquilidade, uma dívida muito alongada para cima de 5 anos, né, muito tranquilo aqui a questão da dívida da Unifique, tá. Então, e aqui sim, aqui a gente vai ter que abrir o price release, não tem jeito, tá. Eu nem olhei o price release, vou olhar junto com vocês, eu olhei só aquela apresentação antes. Então, vamos lá então, para cima com o price release. Então aqui nós já começamos a ver um pouco daquela tabelinha que eles gostam de mostrar, né. Então a receita operacional bruta cresceu 17 e a líquida cresceu 21% no semestre, e no trimestre cresceu 20%, então veio um crescimento bom aqui, mas aí realmente é aquilo que eu estava, né, dando uma olhada ali na apresentação, né, o custo do serviço prestado veio um pouquinho maior que a receita, 24%, e aí o lucro bruto vem caindo, e a margem bruta cai 1,5 ponto aqui. E aí, realmente, a despesa operacional administrativa cresce mais que o lucro bruto, 26%, e isso faz com que o EBIT varie apenas 9%, né. Então é uma empresa que tem muita depreciação e amortização também, né, até pela questão com as expansões que ela ter feito, construído muita antena por aí, então vai rolar depreciação e amortização solta aí, mas mesmo assim o EBITDA avança 17%, cai margem EBITDA ainda, né, o EBITDA ajustado com esses ajustes contábeis e não recorrentes, a margem cai um pouquinho menos, né, aí o resultado financeiro da companhia vai ser 100% a mais, né, e aí paga um pouquinho menos de imposto nesse trimestre e o lucro líquido varia só 1,5 ponto para cima, né. Então a margem líquida cai um pouquinho também, 2,5 pontos percentuais. Aí é um CAPEX que não é tão grande quanto do ano passado, então é uma empresa que já fez os investimentos que queria ter feito e segue, conquistando o mercado, né. Então é um resultado muito misto, assim, da companhia, se for olhar aqui no agregado do semestre, o primeiro trimestre da companhia está carregando a companhia nas costas, né. E eu quero até voltar, vamos lá no Fundamentei, só para eu lembrar aqui como foi o primeiro trimestre, tá. Então é uma empresa que tem aqui, depois do seu pico de 7,45, agora está 4,52. Então é uma oportunidade clara para quem gosta da empresa, né, mas ainda não chegou aqui no limiar do lucro líquido, né, em relação à cotação por lucro. Mas, deixa eu lembrar aqui o que que eu comentei aqui, tá. Então a receita cresceu 22%, dívida aumentou um pouco, ok. Resultado excelente. Aí, um avanço de 40% no lucro líquido. Então o lucro líquido da companhia, caixa livre, está sendo carregado pelo primeiro trimestre da companhia, tá. Então resultado muito interessante aqui da companhia, e só eu que falo, né, ninguém comenta aqui sobre a Unifique. Ninguém nem comentou agora com esse resultado que veio virtualmente um pouco mais ruim, né. E aí você vê que a empresa bateu, né. A empresa 30 de junho aqui que eles fecharam, já tá 4,60 lá, né, ou é menos até que isso, né. 4,50, né, então estão batendo bastante na companhia aí, mas, tá assim para todo mundo, tá. Não é só não é só para a Unifique não, tá. Então anunciou um pagamento de juros sobre capital próprio aí, 0,075 de agosto, né. E você vê aqui o track record, né. Alguns indicadores operacionais, como os o o negócio lá de taxa de penetração, essas coisas todas que vocês bem conhecem, eu não vou olhar isso aqui no detalhe, né. Já olhamos para essa tabela aqui detalhadamente, né, já vimos um pouco do que do que veio no trimestre, e agora nós vamos ver aqui o desempenho, né, por frente, né. Então você vê que o churn aqui para banda larga tá bem na manutenção, tá avançando em cada estado, né, exceto aqui no Rio Grande do Sul, mas no Paraná também com um avanço muito forte, né. Então, o acesso do final crescendo 11%, né, muito bom. Então, teve aqui a aquisição da iSuper, né. Então é uma empresa que vai adquirindo algumas empresas também, e isso faz com que ela avance com o número de portas, com o número de usuários para dentro da companhia, tá. Aí o churn de acessos, né,
hã, eles têm lá uma frente para identificar ação corretiva rápida, acompanha esse indicador de perto, né, tem um time, né. Então eles estão fazendo a gestão, aí telefonia móvel aumentando muito, 98%, o churn caindo, né. Aí olha só a população coberta como aumentou, né, e a cidade atendida também, né. Então a empresa segue nessa estratégia de aumentar, os serviços com telefonia móvel, né, muito tranquilo também, né. 9 cidades aí em julho de 26, né. Aí vem os combos, né, a empresa consegue vender muito combo, aí vem a receita por frente, né. Então você vê que quem está segurando a receita aqui é a telefonia móvel, né. TV e mídia também crescendo bastante. E aí tem uma provisão e perdas aqui que decresceu, isso é bom. O imposto de redução aumentou e dedução aumentou um pouquinho, mas a receita líquida já veio com um bom avanço, né. O B2C é o mais forte da empresa, mas tem o B2B também, que cresce bastante, tá. Então, uma boa divisão aí da companhia. É, assim, aí vem os custos dos serviços prestados, né. Então, você vê aqui que onde mais cresce, né, a amortização de direito de uso de imóveis, a amortização de direito de uso de 5G, manutenção de ativo fixo, softwares, hã, aqui manutenção de redes, são custos que antes a companhia não tinha e agora ela passa a ter. Além do roaming, né, aquele lance de eu descobri o que que era roaming olhando para o resultado da Unifique, né, é quando você usa o roaming quando você está em um lugar que não pega pega a internet lá, pega a internet da sua operadora, mas ela acaba, mas é porque ela faz o empréstimo com outras operadoras, tá. Então, tem esse custo aí da companhia também. E aí, assim, a despesa geral administrativa também crescendo bastante, muito com energia elétrica, com serviços de terceiros, com despesa provisão de contingências, né. Aí tem uma despesa comercial ainda, então assim, o custo de despesa total evoluindo 24%, né. É tudo mais ou menos disso que eu tô falando com vocês, né, de tipo, olha, é um custo que a companhia não tinha no ano passado com relevância, agora ela vai ter. Então, talvez essa base vai se tornar mais comparável no ano que vem, tá. Aí, ó, redes da TIM, tá vendo? Então, você tem a Unifique lá, mas esse ativa o home, e aí você pode usar a internet, e aí esse custo fica com a Unifique, né, que ela não tem sinal lá onde os caras ligaram esse home, né. Então eu acredito que é uma base forte, uma base de comparação fraca em relação ao ano passado, não acho que tem muita coisa com que se preocupar aqui não, tá. Aí vem o EBITDA ajustado que ainda cresce bastante, só que como o resultado da empresa hoje, atualmente, é o resultado financeiro, né. Porque esses 10 milhões aqui faz diferença demais lá no lucro líquido, né. Então, quer ver que faz diferença? Hã, aqui a alavancagem, níveis muito saudáveis, né, dívida líquida muito tranquila também. Empresa que tem bastante caixa inclusive, tá. É muito caixa mesmo. Mas assim, quer ver que esses 10 milhões da dívida faz diferença? Aqui tá o fluxo de caixa, tanto que investiu até menos, né. Então você poderia falar: "Ah, mas tá investindo muito". Não, não tá. Tá investindo menos que o ano passado no segundo tri, né. Então, a empresa tá pisando um pouco no freio para evitar esse gasto, né. E a conversão de EBITDA em fluxo de caixa operacional é muito alta, muito alta. Contando com o Capex aqui é de 80%, né, 80 milhões no caso, né, muito bom. 97% de caixa, né, muito muito forte, não tem jeito. E aí, 47 mil acionistas, né, em relação a 21% em relação aos 39 mil acionistas do ano passado, né. Então, a galera tá gostando aí de Unifique. Você quer ver aqui, ó, hã, resultado líquido do exercício veio em 45 milhões nesse trimestre, quando no ano passado também veio 45 milhões. Se tivesse vindo
os 10 milhões a mais do resultado financeiro, aí teria variado, teria ido a 55, né, que já seria aí os 20%, que foi o aumento que a receita teve, tá. Então faz diferença, não tem jeito. Quer ver? Vamos fazer essa continha certinha? A gente já tá com tempo mesmo e também tá, então o vídeo tá bem curtinho, né. O Unifique é sempre curtinho mesmo. Mas olha aqui, ó, o resultado do ano passado foi 45, vamos supor que isso viesse os 10 milhões a mais, tá. Então iria 55.938 menos 45.168 dividido por 45.168, nossa, seria expressivo, né, de 23%. Basicamente o que a receita cresceu, né. Basicamente, já não lembro mais quanto que a receita cresceu. Deixa eu olhar aqui no aqui em cima, né. Mas acho que é basicamente que a receita cresceu mesmo. Aqui ó, receita. Receita, aqui é só a tabelinha também, né. Esses caras são difíceis. Aqui ó, receita cresceu 20%. Então, qual que é o problema da companhia hoje? É os custos dos serviços prestados? Também, tá. Também, mas não tanto assim. É mais o resultado financeiro que cresce muito e o lucro líquido varia pouco, tá. Então, mas assim, não tem nada demais acontecendo com a empresa segue gerando seu valor, né, tá vivendo essa fase de expansão acelerada com telefonia móvel, né, muito tranquilo, tá. Então a gente chega aqui no final da apresentação de Unifique, então que isso, esse aqui é uma imagem de IA, tá. Aqui não dá, né, pô. Como é que a mão do cara é azul? O dedo do cara é azul? Coisa estranha, né. O cara é meio azul aqui, meio transformando, né. Mas enfim, esse é o resultado de Unifique, tá. Então, vamos olhar aqui na tabelinha do Fundamentei. Vocês já viram aí que eu já dei uma acompanhada aqui na cotação. É uma empresa que, se você pegasse aqui desse mínimo de 2,37, 2,37, teria valorizado 90%. Mas da última do último pico, né, desvalorizou 40%. Então, estão batendo na companhia, né, é uma empresa que tem um resultado muito bom, tá aquém da sua cotação aqui, tá, de verdade. E aí quando você olha aqui no trimestral, para os últimos 5 trimestres só, você consegue, aí aqui fica ainda mais claro o que que a companhia tá sofrendo, tá. Deixa eu só abrir aqui, porque agora tá passando o jogo do Flamengo e do Cruzeiro, só quero ver o que que tá acontecendo lá. 1-0, beleza, que continue assim. Bom, 5 trimestres, então aqui ó, você vê, a receita avança, aí o EBITDA não avança tanto, então já é sinal que o custo do serviço prestado e a despesa geral administrativa não veio assim com tanta relevância, sendo que a margem EBITDA cai 6 pontos, né. E o depreciação e amortização continua no mesmo ritmo, o EBIT cresce naquele resultado financeiro, mas o resultado financeiro dobra de valor, né, que é aqueles 20 milhões que a gente tinha visto lá na apresentação. Se tivesse vindo esses 20 milhões a mais, esses 10 milhões a mais, o lucro líquido teria avançado, né. Então não variado 2% apenas, né. Então a margem líquida caiu um pouquinho, então o principal ofensor é o resultado financeiro, mas é uma empresa que tem muita posição em caixa, tá. Olhando aqui para o trimestre, muita posição de caixa, tem uma dívida muito tranquila em relação ao seu EBITDA também, né. Pegar do ano, né, vou olhar do ano já. Mas assim, gera um fluxo de caixa livre parecido com o do ano anterior, fluxo de caixa operacional também bem parecido, muito tranquilo. E assim, é resultado muito normal aqui para uma empresa que está com essa dívida um pouco mais elevada, tá. Então em relação aqui ao seu EBITDA, é um nível bem tranquilo de dívida, tá. Não tá ali nem ali não tá nem tá, né, 0,5, né. Então 0,5 EBITDA é muito tranquilo, o nível muito muito beleza o resultado. Vamos ver aqui como é que a IA fala do resultado. O EBITDA, ok, resultado financeiro negativo, né, ok, quarta emissão de debênture, né.
é quase integralmente absorvido pelo maior custo financeiro. Sim, infelizmente é assim, a empresa quer crescer num cenário onde o país está desse jeito, né, tem muito o que fazer, tá. Vai pagar um pouquinho mais de resultado financeiro aí, 10 milhões pode não fazer diferença para você, mas faz diferença para a Unifique, tá. Mesmo assim, a geração de caixa livre caiu aí um pouquinho, mas nada demais também. Dívida líquida com níveis muito saudáveis, nem precisa, né, de ver isso daí. É um trimestre bom, bom avanço lá nos combos, no móvel, tranquilo. Eh, a receita de internet caiu, né, isso é verdade. A margem EBITDA caiu tanto na comparação, hã, e aí veio o custo financeiro, né. Aham, ok. É isso. Sim, exatamente, o financeiro. Não tem o que falar, é o financeiro. É aquela conta, você lembra, né, teria evoluído 23% no lucro líquido do trimestre. Mais 10 milhões a mais aqui de resultado financeiro, já quebrou a empresa, né, já não é que quebrou a empresa, mas já fez assim, já quebrou o lucro líquido, assim, o avanço, né. Então, assim, vamos lá, vamos escrever os nossos resultados. Aqui eu vou dar nota 5 para a companhia, tá. Pode não estar tendo o resultado mais maravilhoso de todos, mas é uma empresa que me agrada bastante pela quantidade de crescimento que ela vem apresentando, né. E se for olhar aqui por esse preço aqui, né, em relação ao histórico, é uma empresa que está aí sendo ofertada por um valor bem interessante, tá. Vamos lá então para os nossos comentários e daqui a pouco você volta. Até daqui a pouco. Bom, então vamos com os destaques aqui do segundo trimestre da Unifique. Primeiro, importante falar que, a apresentação é muito curta, né, até joguei isso aqui como destaque. E tem que tomar cuidado, porque como eu mostrei lá para vocês, e faço questão de mostrar de novo, esses avanços aqui, ó, eles são do semestre, tá. Então, é por isso que, né, eu concordo muito com o Asvide. Você que é investidor de longo prazo: "Ah, mas eu invisto por longo prazo, trimestre não, não influencia". Influencia sim, cara, você tem que acompanhar a companhia. Então, eu não sei se aqui foi uma tentativa de passar um pano para o trimestre, mas certamente nos obrigou a abrir o press release e entender o resultado com mais detalhes, tá. Então a receita operacional líquida cresce 20%, teve uma queda ali pontual na internet, na telefonia fixa, mas super compensada pelo crescimento expressivo aí da telefonia móvel. E assim, eu volto a lembrar que no ano passado a empresa não tinha esses custos todos que ela tem, com telefonia móvel igual ela está tendo agora. Então eu acho que a base de comparação aqui ela fica até meio fraca, mas mesmo assim a empresa consegue segurar bastante o avanço dessa linha que cresce 24%. E aí, você tem um EBITDA que consegue ser segurado, porque o custo com os serviços prestados e o custo com as despesas operacionais e administrativas, eles seguram, mas aí o lucro líquido não avança por causa do resultado financeiro, né. Ficou muito claro ali na tabela, 10 milhões a mais, a gente fez a conta juntos, né. Aqui a variação seria de 23%, então, eu vou até mudar aqui, ó, 20, quase 24, né. Eu vou colocar 23. Né, então assim, é um trimestre da Unifique que foi atrapalhado pelo resultado financeiro, não tem o que fazer, tá. É basicamente isso que aconteceu e, eh, resultado aí de uma dívida que veio virtualmente um pouco maior do que o segundo trimestre de 25. Então, é uma empresa que consegue converter caixa, o EBIT tem caixa, tem uma forte conversão de caixa, tem um nível muito tranquilo de dívida, 0,58 vezes o EBITDA, é muito tranquilo, tá. É um trimestre que foi impactado pelo resultado financeiro, ponto. É isso o resultado de Unifique. Então, o operacional muito forte da companhia, cidade com cobertura da Unifique agora na telefonia móvel, hã, mais população para atender, churn baixo, churn com manutenção, né. E o resultado financeiro vem nesse
nesse degrau, porque a empresa escolheu crescer num período em que a taxa de juros está num patamar mais alto, então não tem o que fazer, né. Eu ainda considero um resultado bom, né, mas, para o segundo semestre, né, para o semestre, aliás, o resultado está sendo puxado por causa dos resultados do primeiro tri que vieram muito bons, tá. Então, nada mais tendo a tratar, nós chegamos ao final aqui e comenta aí, o que que você acha do resultado da Unifique? Você gostou, não gostou? Comenta aqui, deixa o seu joinha nesse vídeo, ele apoia muito para a construção de mais vídeos do nosso canal e também aproveita e se inscreva nesse canal. Se você está me acompanhando até agora, significa que você gostou da análise. E se você gostou da análise, você tem que se inscrever, porque você não pode perder as próximas análises. Então, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha, comenta aí o que que você achou desse resultado da Unifique e até o próximo vídeo. Um grande abraço para você e valeu!